Olá, meus amigos, bem-vindos de volta. Sou a doutora Helena. E se eu te dissesse que o seu supermercado é, na verdade, uma farmácia? E se eu te dissesse que, escondidos nas prateleiras do seu mercado local, existem 12 alimentos específicos que contêm compostos naturais poderosos, cientificamente comprovados para localizar e destruir células cancerosas? E se eu te dissesse que, ao incorporar esses 12 alimentos à sua dieta diária, você pode criar um ambiente interno no seu corpo tão hostil ao câncer que ele simplesmente não consegue sobreviver? Você provavelmente pensaria que isso parece bom demais para ser verdade. Provavelmente se perguntaria por que, se esses alimentos são tão poderosos, não são prescritos por todos os médicos do mundo. E esse é o segredo que quero compartilhar com você hoje, porque esses alimentos existem. A ciência por trás deles é inegável, publicada em milhares de periódicos médicos revisados por pares. E o motivo pelo qual você não sabe sobre eles é porque são simples, acessíveis e não podem ser patenteados. Hoje vou abrir o cofre e revelar os 12 superalimentos anticâncer que têm o poder de transformar sua saúde. Para cada um, direi exatamente o que é, qual é o composto ativo de combate ao câncer e como ele funciona no nível celular. Entendendo o campo de batalha. O câncer é uma doença complexa, mas em sua essência é impulsionado por alguns processos-chave: crescimento celular descontrolado, a capacidade de escapar da morte celular programada, ou apoptose, a capacidade de criar seu próprio suprimento de sangue, um processo chamado angiogênese, inflamação crônica, que age como um fertilizante para o câncer. Os 12 alimentos que vamos discutir são tão poderosos porque alvejam exatamente esses processos. São como uma equipe de forças especiais, cada uma com um conjunto único de habilidades, trabalhando juntas para desmantelar a capacidade do câncer de sobreviver. Os 12 superalimentos anti-câncer. Alimento número 1, brócolis e vegetais crucíferos. Este é o rei dos alimentos anti-câncer. Brócolis, couve-flor, couve, couve de Bruxelas e repolho fazem parte da família dos vegetais crucíferos, e todos contêm um composto poderoso chamado sulforafano, uma das moléculas anti-câncer mais potentes já descobertas em alimentos. O sulforafano ativa uma via chamada NRF2, que é um regulador mestre das enzimas antioxidantes e de desintoxicação do seu corpo. Quando você come brócolis, está essencialmente acionando a própria equipe de limpeza interna do corpo, neutralizando e eliminando carcinógenos antes que possam danificar seu DNA. Além disso, o sulforafano demonstrou desencadear a apoptose em células cancerosas e inibir a angiogênese. Segredo: pique o brócolis e deixe descansar por cerca de 40 minutos antes de cozinhar. Isso ativa uma enzima chamada mirosinase, necessária para produzir o sulforafano. Alimento no 2, cúrcuma. A cúrcuma contém um composto chamado curcumina, um dos agentes anti-inflamatórios mais poderosos do planeta. A curcumina bloqueia um interruptor inflamatório mestre no corpo chamado NF-QB, criando um ambiente anti-inflamatório hostil ao câncer. Ela também demonstrou inibir o crescimento de vários tipos de células cancerosas, incluindo mama, cólon, próstata e pulmão. Segredo: sempre combine a cúrcuma com pimenta do reino preta. Um composto da pimenta chamado piperina aumenta a absorção da curcumina em 2000%. Alimento no 3, chá verde, especialmente o matcha. O chá verde é rico em polifenóis chamados catequinas, e o mais potente é o EGCG, epigalocatequina galato. O EGCG é um poderoso antioxidante que desencadeia a apoptose em células cancerosas e inibe a angiogênese, literalmente cortando o suprimento de sangue que os tumores precisam para crescer. O matcha é ainda mais poderoso porque você consome a folha inteira, obtendo até 10 vezes a quantidade de EGCG do chá verde comum. Recomendo tomar de 1 a 2 xícaras de matcha por dia. Alimento no 4, alho e cebola. A família das aliáceas é rica em compostos sulfurados com poderosos efeitos anticâncer. O mais estudado é a alicina, formada quando você pica ou esmaga o alho. A alicina demonstrou induzir apoptose em células cancerosas, impedi-las de se dividirem e aumentar a atividade das células imunológicas. Segredo:
Pique ou esmague o alho e deixe descansar por 10 a 15 minutos antes de cozinhar, para ativar a enzima alinase. Alimento no 5. Frutas vermelhas. Mirtilos, framboesas, morangos e amoras são pequenas joias de poder anticâncer, repletas de antioxidantes, incluindo vitamina C e antocianinas, que lhes conferem as cores vibrantes. As antocianinas reduzem a inflamação, inibem o crescimento de células cancerosas e desencadeiam a apoptose. As framboesas são especialmente ricas em ácido elágico, que inibe a angiogênese e ajuda o corpo a desintoxicar carcinógenos. Alimento no 6. Tomate. Os tomates são a fonte mais rica de um poderoso antioxidante chamado licopeno, amplamente estudado por seu papel na prevenção do câncer, especialmente o de próstata. Segredo: o licopeno é mais biodisponível quando os tomates são cozidos. Portanto, molho de tomate e extrato de tomate são fontes ainda mais potentes do que tomates crus. E como o licopeno é lipossolúvel, consumi-lo com um pouco de azeite de oliva melhora sua absorção. Alimento no 7. Peixes gordurosos. Salmão, sardinha, cavala e anchova são as melhores fontes dos ácidos graxos ômega 3, EPA e DHA, gorduras anti-inflamatórias poderosas. O ômega 3 também demonstrou inibir o crescimento de células cancerosas e torná-las mais suscetíveis à quimioterapia. Procure consumir de 2 a 3 porções de peixe gorduroso por semana. Alimento no 8. Cogumelos medicinais. Não os cogumelos brancos comuns, mas os medicinais como shiitake, reishi e maitake. Eles são ricos em compostos chamados beta-glucanas, que são poderosos moduladores imunológicos. As beta-glucanas não atacam células cancerosas diretamente. Em vez disso, ativam seu próprio sistema imunológico para fazer o trabalho, colocando suas células assassinas naturais e macrófagos em estado de alerta máximo. Alimento no 9. Nozes. As nozes são um pacote único de compostos anticâncer, ricas em ômega 3, repletas de polifenóis, incluindo um composto chamado pedunculagina, metabolizado pelas bactérias intestinais em urolitinas, com poderosos efeitos anticâncer, especialmente em cânceres sensíveis a hormônios como mama e próstata. Alimento no 10. Sementes de linhaça. As sementes de linhaça são a fonte mais rica de lignanas, fitoestrogênios que podem se ligar aos receptores de estrogênio do corpo, bloqueando os efeitos do estrogênio que pode estimular o crescimento de células cancerosas em cânceres sensíveis a hormônios. Segredo: moa as sementes antes de consumir. O corpo não consegue quebrar as sementes inteiras. Compre sementes inteiras, guarde na geladeira e moa em um moedor de café antes de usar. Adicione 1 ou 2 colheres de sopa ao seu smoothie, aveia ou iogurte. Alimento no 11. Espinafre e folhas verdes. Espinafre, couve e acelga são potências nutricionais, excelentes fontes de folato, uma vitamina B essencial para o reparo do DNA. Quando o DNA é danificado e não reparado corretamente, pode levar a mutações causadoras de câncer. São também ricos em carotenoides como luteína e zeaxantina, poderosos antioxidantes que protegem as células de danos. Recomendo comer pelo menos 2 grandes porções de folhas verdes todos os dias. Alimento no 12. Gengibre. O gengibre contém compostos anticâncer únicos, incluindo o gingerol e o shogaol, poderosamente anti-inflamatórios e com efeitos anticâncer diretos. Estudos mostraram que o gingerol pode induzir apoptose em células de câncer de ovário e inibir o crescimento de células de câncer de cólon. O gengibre também é incrivelmente eficaz na redução de náuseas, tornando-o um ótimo alimento de suporte para quem passa pela quimioterapia. A história de Helena. Uma mulher que chamarei de Helena veio me consultar há cerca de 1 ano. Ela tinha 45 anos e havia acabado de concluir o tratamento para câncer de mama em estágio 2, cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Estava livre do câncer, mas aterrorizada com uma possível recorrência.
Ela me disse: Doutora Helena, sinto que passei por uma guerra e venci a batalha, mas tenho medo de perder a guerra. O que posso fazer para garantir que isso nunca volte? Contei a Helena sobre esses 12 alimentos e a desafiei com o que chamei de desafio da dúzia diária: incorporar o máximo possível desses alimentos à sua dieta todos os dias. O plano ficou assim: café da manhã, smoothie com espinafre, frutas vermelhas, linhaça e proteína em pó almoço, salada grande com folhas verdes, tomate, nozes e salmão grelhado. Jantar, refogado com brócolis, cogumelos, alho, cebola e gengibre, acompanhado de quinoa. Ao longo do dia, matcha e chá de cúrcuma com gengibre. Nos meses seguintes, Helena sentiu uma profunda mudança em sua saúde. A fadiga que persistia após a quimioterapia começou a diminuir. Sua pele começou a brilhar. Sua digestão melhorou. Ela se sentia mais viva do que havia anos. O momento mais incrível veio em seu acompanhamento de 6 meses com o oncologista. Sua proteína C reativa, que havia permanecido elevada mesmo após o tratamento, caiu para o nível ideal. O oncologista ficou impressionado. Não sei o que você está fazendo, mas seu corpo está em um estado anti-inflamatório incrivelmente saudável. Isso é a melhor coisa possível para prevenir uma recorrência. O prato anticâncer. Imagine seu prato dividido em 4 quadrantes. Metade do prato, vegetais sem amido, brócolis, espinafre, cogumelos, alho, cebola. 1/4 do prato, proteína de alta qualidade, peixe gorduroso ou proteína vegetal como lentilhas. 1/4 do prato, gorduras saudáveis ou carboidratos de queima lenta, abacate, azeite, nozes, sementes ou um pouco de quinoa ou arroz integral, potencializadores por cima, cúrcuma, gengibre, chá verde, frutas vermelhas. Plano de ação em 5 passos. 1. Imprima a lista dos 12 alimentos e cole na geladeira como lembrete diário. 2. Vá ao mercado e compre pelo menos 5 desses alimentos. Não precisa ser todos de uma vez. 3. Planeje uma refeição para amanhã, incorporando pelo menos 3 desses alimentos. 4. Crie o hábito de uma das bebidas anticâncer diariamente, matcha ou chá de cúrcuma com gengibre. 5. Aceite o desafio da dúzia diária por uma semana. Veja quantos dos 12 alimentos consegue comer todos os dias. Faça uma lista de verificação, torne isso um jogo. Conclusão: esses 12 alimentos, brócolis, cúrcuma, chá verde, alho, frutas vermelhas, tomate, peixes gordurosos, cogumelos, nozes, linhaça, espinafre e gengibre, são a sua farmácia anticâncer. E a melhor parte é que você não precisa escolher apenas um. A verdadeira magia acontece quando você começa a combinar esses alimentos. Quando você tem uma dieta rica em todos eles, está criando uma sinergia poderosa, atacando o câncer por múltiplos ângulos e criando um ambiente interno tão resiliente e hostil ao câncer que ele simplesmente não consegue se estabelecer. O motivo pelo qual a maioria das pessoas não sabe sobre esses alimentos é porque eles são simples, acessíveis e não são lucrativos, mas são poderosos. Agora você tem o conhecimento, tem a lista e tem o plano. A única coisa que resta fazer é agir. Lembre-se, sua cozinha é a sua farmácia.